Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso venceu ontem o Volta Redonda por 2-1 fora de casa pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Foi a estreia da equipe principal na competição. Equipe principal com muitos desfalques. O último deles, Gabriel Pires, que foi cortado no dia da partida por conta de uma amidalite bacteriana. Que fique tudo bem com o meio-campista alvinegro. O Glorioso foi a campo com Lucas Perry no gol, Daniel Borges na lateral direita, o Rafael começou no banco. Na zaga, Felipe Sampaio e Vitor Cuesta e Marçal na lateral esquerda. No meio-campo, Tietê, Marlon Freitas estreando e Patrick de Paula. Na ponta direita, Gustavo Sauer, como centroavante, o Tiquinho Soares e na ponta esquerda, o Vitor Sá. Na última segunda-feira, após a derrota da equipe B para o Audax no Newton Santos, eu falei aqui no canal. O Botafogo terá muita dificuldade para enfrentar o Volta Redonda. Se o time for desenvolto, eu vou me surpreender. Por quê? Pouquíssimo tempo de preparação. É muito difícil entrar em campo com 9 dias de pré-temporada. Isso não é desculpa, é constatação, porque o Botafogo errou no planejamento. Já falei aqui em alguns momentos. O Botafogo pensava em ir para os Estados Unidos, começar uma preparação bem feita por lá, terminar uma preparação bem feita por aqui, deixar a equipe B disputando o estadual para a equipe A entrar tinindo mais à frente. Só que de um dia para o outro, o Botafogo parece ter encontrado algo no regulamento e teve que se preparar de outra forma. Aí não tem como. Os jogadores não aguentam. Muitos treinaram nas férias, mas em menos de 10 dias tiveram que jogar contra o Volta Redonda, que já tinha atuado com o time titular no último sábado, contra o Nova Iguaçu, num calor, 3h30 da tarde na Baixada Fluminense. O time do Botafogo iria sentir como sentiu. É claro que vai ter análise aqui no canal, mas teve um erro do clube e os jogadores não puderam fazer nada. Pois bem, galera, o Botafogo então no 4-1, tentando jogar contra o Volta Redonda e vencer como venceu. E venceu também por conta da qualidade de alguns. O Volta Redonda tentava mandar no jogo no início da partida, uma equipe também bem treinada pelo Rogério Corrêa, que faz bons trabalhos em times pequenos aqui no Rio de Janeiro, e o Volta Redonda tentou pressionar o Botafogo no início. Não saiu o gol do Volta Redonda, e por conta da qualidade de alguns jogadores, o Botafogo abriu o placar. O Patrick de Paula, que foi bem na partida de ontem, fez um lançamento espetacular para o Gustavo Sauer, que estava pela direita na área, que deu assistência de cabeça para o Marçal entrar como um centroavante e fazer o primeiro do fogão. Muita qualidade do Patrick de Paula, também muita atividade do Gustavo Sauer, que foi esperto, deu o passe de cabeça, e uma categoria do nosso lateral esquerdo, Fernando Marçal. 1-0 para o fogão. O Volta Redonda começou a pressionar logo depois para tentar o empate, quase conseguiu. O Lucas Perry foi muito bem. Eu falava aqui no canal que Volta Redonda tinha alguns jogadores interessantes, como o centroavante Lelê, que se movimenta bastante. Em algumas oportunidades, ele se desvencilhou da marcação com essa movimentação e criou chances para a equipe da Cidade do Aço. O Lucas Perry estava atento, o Vitor Cuesta também jogou muito e acabou nos ajudando no sistema defensivo. Parada técnica no primeiro tempo. E veio o melhor momento do Botafogo no jogo. Luiz Castro conversou com os atletas e a partir dali o Botafogo conseguiu ter a bola no campo ofensivo. Trabalhou, não tinha como imprimir um ritmo muito forte, porque foram menos de 10 dias de preparação. Apresentação na segunda-feira da semana passada para exames médicos, alguns treinos físicos, alguns treinos táticos e jogo contra o Volta Redonda. Então o Botafogo manteve a bola no campo ofensivo, circulou e acabou freando aí o ímpeto da equipe da casa. Mais uma oportunidade, um belíssimo lançamento novamente do Patrick de Paula. Infelizmente o Tiquinho Soares não dominou bem e não conseguiu finalizar. 1-0, o Botafogo foi para o intervalo. Segundo tempo, voltamos mal novamente. O Volta Redonda jogando até melhor que o Botafogo.
mas quando o Botafogo imprimia um ritmo um pouquinho melhor, conseguia chegar ao ataque. E numa dessas, escanteio para o Fogão, bem batido pelo Daniel Borges, ele tem essa característica, e o Cuesta fez mais um belo gol de cabeça com a nossa camisa. 2-0 para o Botafogo. E eu estava na transmissão da Dali, por intermédio do canal do Medeiros, que foi muito bom, por sinal. Obrigado a todos que deram essa força. O Medeiros narrando, eu comentando, o Wellington Arruda ao meu lado, também nos comentários. Eu estava concluindo o raciocínio no comentário do gol do Cuesta, quando tive que parar, porque o Volta Redonda atacava pelo lado esquerdo deles, pelo lado direito da nossa defesa, bola às costas do Felipe Sampaio, gol do Volta Redonda, 2-1. Aí eu falo o seguinte, tem pré-temporada, tempo de preparação, isso e aquilo, mas essa falta de atenção é inadmissível. É uma crítica construtiva. A gente fala em mentalidade vencedora, e um clube com mentalidade vencedora não pode fazer 2-0 e na sequência ficar desatento, dando espaços, brechas para o adversário que já tinha mostrado qualidade naquela movimentação, fazer o gol. O Cuesta ainda tentou salvar, não conseguiu. Teve que salvar em outra oportunidade, quando Volta Redonda poderia ter empatado. O Botafogo não pode falhar como falhou no gol do Volta Redonda, mesmo tendo começado a treinar há pouco tempo, mesmo com a equipe do Volta Redonda estando treinando já há quase 3 meses. O Botafogo deveria estar atento e com postura. Não foi o que aconteceu. 2-1. Aí nem a parada técnica salvou, porque o Botafogo não melhorou depois da conversa com o técnico Luiz Castro na segunda etapa. Pelo contrário, o Volta Redonda fez algumas trocas, tirou, por exemplo, os 2 laterais, o Wellington Silva e o Gilson, e tentou atacar o Botafogo. Faltou qualidade para o Volta Redonda em alguns momentos também, mas numa bola longa o Felipe Sampaio falhou, não conseguiu se posicionar da melhor maneira, não teve velocidade, o atacante de Volta Redonda antecipou, ganhou, driblou o PR, mas o PR foi muito bem no lance, porque ele não saiu desesperado. Ele ficou também na postura, esperou o atacante definir, tirou o ângulo do atacante, que quando chutou tinha o Vitor Cuesta em cima da linha, salvando para o Botafogo. 2-1. E vencemos o jogo. Pois bem, é claro que eu queria ver um time do Botafogo desenvolto, um time do Botafogo mais compacto, não foi o que aconteceu. O que poderia ter acontecido melhor, ao meu ver, no jogo de ontem? O Botafogo deveria ter conectado mais com os pontas, com o Gustavo Sauer, com o Vitor Sá. O Sauer deu assistência, depois não deu para ver mais nada dele, porque a bola não chegava, e quando chegava ele também não desenvolvia, mas chegava muito pouco. E o Botafogo, enfrentando o Gilson na lateral esquerda do outro lado, tinha que fazer com que o Sauer conseguisse para cima do lateral esquerdo, e também fazer o 2 contra 1 com a ultrapassagem do Daniel Borges, que não foi tão bem no jogo, apesar da assistência no gol com o escanteio para o Cuesta. Do outro lado, de igual maneira, o Vitor Sá tinha que ter as oportunidades para ir para dentro do Wellington Silva. E pouco tocou na bola o Vitor Sá. Então o Botafogo não conectou com os pontas. O Botafogo criou muito pouco. O Patrick de Paula foi talvez o nosso melhor criador, com as bolas mais longas. O Botafogo não conseguiu encurtar. Por quê? Trabalhou muito na ideia do ano passado, não teve tempo para desenvolver treinamento, então não tivemos essas conexões mais curtas e nem essas bolas com os pontas. Mas vencemos. Vencer é importante para dar tranquilidade para a sequência do trabalho. O Botafogo precisa dessa paz para que o trabalho tenha sequência. O Luiz Castro já reclamou, o jogo de segunda-feira contra o Vasco foi adiado. Teríamos um clássico e agora o Botafogo tem que mudar a preparação de novo. Por quê? O Vasco foi para os Estados Unidos apesar do regulamento, teria que jogar com o Fogão na próxima segunda-feira, pediu adiamento do jogo e o jogo foi adiado pela federação. Então, a preparação do Botafogo muda novamente. O Lucas Perry agarrou demais, um dos destaques da partida. Daniel Borges não foi tão bem. Felipe Sampaio mal no jogo, falhou em algumas oportunidades, inclusive no gol. E tivemos problemas nesse lado direito, também com a entrada do Rafael. Na primeira bola, já tomou nas costas, o Botafogo vai ter que olhar o mercado para trazer um lateral direito para disputar a vaga com o Rafael e subir o nível do time. O Vitor Cuesta, muito bem, um dos destaques do jogo, joga muita bola ao nosso quarto zagueiro, que bom. O Marçal foi bem
errou um passe ou outro, teve alguns problemas ali na saída de bola em algum momento quando pressionado, mas no geral foi bem, fez um belíssimo gol. O Tietê tendo que proteger uma defesa que em alguns momentos estava exposta, mas foi razoável, vou dizer assim, o Tietê, mais razoável. O Marlon Freitas estreou mais tímido, melhorou no segundo tempo, mas não fez feio. Não dá para chegar e falar que o Marlon Freitas foi mal, nada disso. O Marlon Freitas colocou à disposição, fez falta, tomou cartão amarelo, tentou jogar com a bola no pé, principalmente no final do jogo, mas ainda tem muito a melhorar. O Marlon Freitas foi destaque ano passado no meio-campo do Atlético Goianiense e eu espero muito desse jogador. Patrick de Paulo, melhor do meio-campo para mim, jogador que estava querendo o jogo, que marcou firme, que conseguiu pressionar o Volta Redonda na marcação, principalmente na primeira etapa, levantou a cabeça, belíssimos passes longos, um bolão para o Sauer no primeiro gol, depois o Sauer deu assistência para o Marçal fazer, então bem demais o nosso PK. Sauer não apareceu no jogo, apesar da assistência. Tiquinho Soares, o jogador que é muito bom, mas estava saindo muito da área ontem, porque estava faltando essa conexão e ele queria trabalhar com a bola. Só que em vários momentos ele não precisa fazer isso. Por quê? É só chamar ou o Marlon Freitas ou o PK, algum jogador, para adiantar, para preencher aquele meio, para que o Tiquinho fique mais perto da área ou até dentro da área. Muitas vezes o que o Tiquinho fazia saindo da área, deixava um buraco que não era preenchido. Ele pode ficar na meia-lua ali para esperar, pedir para fazer o pivô, preparar para quem vem de trás para finalizar. Tecnicamente, deixou muito claro que ainda está sem ritmo de jogo, que é absolutamente natural. O Vitor Sá também não convenceu e precisa melhorar, porque o Jefinho daqui a pouco se recupera e vai querer a vaga novamente. Entraram dois pontas, Piazon e Luiz Henrique, não foram bem. Danilo Barbosa entrou pouco tempo, assim como Carlos Alberto também, não deu para ver muito. O Botafogo tem alguns jogadores de qualidade, outros de muita qualidade. Eu acredito que esse time melhore bastante. Como eu disse, pelo menos venceu. Agora, tem um comentário do Henrique Fernandes, do Sport TV, muito bom no Twitter. Ele conhece bastante de futebol. Eu vou ler aqui para vocês, porque eu concordo integralmente com o que ele falou. O Henrique Fernandes disse o seguinte: o Botafogo jogou mal dentro do que se pode admitir num primeiro jogo do ano com desfalques. Experimentem assistir ao time pré-SAF e incluam os bons anos de 2016 e 2017. Jogando mal e vejam se venceriam hoje. Nunca. O nível subiu, por mais que alguns não entendam. Eu concordo com isso. O Botafogo pré-SAF não venceria o jogo de ontem, porque o Volta Redonda conseguiria passar pelo zagueiro. Só que o zagueiro ontem era o Cuesta. Então, até o último segundo, ele tirou a bola em cima da linha. No primeiro tempo, o PK tirou uma bola praticamente em cima da linha. Outros times do Botafogo não tinham esse tipo de jogador. O Lucas Perry salvou o Botafogo. Que bom, é porque o Botafogo tem um goleiro hoje na SAF com um nível altíssimo. Por isso ele salvou. O Botafogo ganhou em lampejos. O Patrick de Paula fez um belíssimo lançamento, o Sauer deu uma assistência de cabeça e o lateral esquerdo teve qualidade para finalizar porque é bom de bola. É exatamente isso. Agora, o PK é um grande jogador, o Marçal é um grande jogador, o Sauer tem consciência. Outros times do Botafogo não tinham o PK para dar um lançamento assim, não tinham um Sauer com essa consciência, não tinham um lateral esquerdo capaz de infiltrar. Os outros times do Botafogo não tinham o Cuesta para cabecear bem como cabeceia na zona ofensiva. Então, por isso, o Botafogo ganhou. Muito também nas individualidades. É isso, galera. A qualquer momento eu volto. Saudações alvinegras, aquele abraço. Muito obrigado a quem assistiu a transmissão ontem na Dália comigo, Matheus Medeiros e o Wellington Arruda. A tendência é que essa experiência melhore. Sei que houve alguns travamentos, algumas reclamações, mas no geral o feedback foi muito positivo e podem aguardar que voltaremos contra o Fluminense. O Botafogo joga primeiro na quinta-feira contra o Madureira na Ilha do Governador e depois no final de semana joga contra o Fluminense no Maracanã. Contra o Fluminense, o Botafogo é visitante, terá transmissão na Dali. Eu, Matheus Medeiros e o Wellington Arruda. Obrigado por tudo, estamos juntos, valeu, fui!